Dia, bom dia! Bom dia para quem vai ver gravado, boa tarde e boa noite. E bom dia para quem vai estar conosco nesta manhã, em mais um capítulo da nossa série Mulheres Graciosas. E com uma novidade, hoje nós vamos encerrar a primeira temporada da nossa série Mulheres Graciosas. Mas não se preocupem, muito em breve voltaremos com novas mulheres, com novidades, com mais ferramentas, porque o Senhor está preparando tudo. Um bom dia, seja bem-vinda à nossa sala, Laura, que Deus te dê hoje um dia extraordinário na presença dEle. Aqui nós estamos na nossa série Mulheres Graciosas, onde cada semana nós maratonamos na nossa sala, nos colocamos na presença do Senhor e estudamos e aprendemos com uma mulher da Bíblia toda semana. E hoje o 10º capítulo da nossa série. E nós aprendemos tanto. Para quem já não assistiu todos os capítulos, pode ir no meu perfil, E vocês vão encontrar todos os capítulos, todas as mulheres que nos trouxeram tantas ferramentas. Cada quinta-feira, toda manhã, o Senhor nos apresentou uma mulher que, através da sua história, nos deu ferramentas que têm nos possibilitado nos tornar mulheres poderosas na mão de Deus. E é isso que Ele deseja nesta manhã, mais uma vez, entregar para você uma ferramenta maravilhosa, vinda diretamente das mãos dele, para que você possa, no decorrer do seu dia, no decorrer da sua semana, colocar em prática e se tornar uma mulher muito mais poderosa na presença dele, nas mãos dele. E hoje a mulher que vai nos ensinar é Leia, ou Lia, dependendo da tradução da Bíblia. Mas ela vem nos ensinar que a gente pode ser desprezada pelo homem, mas a gente é amada por Deus. Leia é uma mulher desprezada pelo homem, mas amada por Deus. Então só esse tema já nos fortalece. Só o tema, o título desse nosso capítulo de hoje já nos dá a certeza de que nós temos um Pai maravilhoso que nos ama, independente do que os homens pensam de nós, independente do que o mundo pensa de nós. E é assim que nós devemos viver. Nós devemos viver sempre na presença do Senhor. Bom dia, Carol, seja bem-vinda à nossa sala nesta manhã. Hoje nós vamos aprender com uma mulher que foi desprezada pelo homem, com uma mulher que o homem a inferiorizou, mas Deus não. O que Deus fez com essa mulher? Nós vamos ver através da história dela, que embora ela tenha sido inferiorizada pelo homem, Deus a exaltou. Deus a encheu de privilégios e de graça. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele quer fazer exatamente na sua vida o que Ele fez na vida de Leia e muito mais. E você vai ver como essa mulher nos traz reflexões para o nosso dia a dia, para a nossa vida enquanto mulheres que temos múltiplas tarefas. Como nós estamos nos comportando, se nós estamos nos preocupando com o que o mundo tem feito conosco. Qual é a nossa reação mediante ao desprezo do mundo? O que nós devemos fazer? Leia vai nos ensinar. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração para que a gente tenha um capítulo extraordinário que vai tocar diretamente no nosso coração. Então vamos agora fechar os nossos olhos, para quem pode fechar os olhos físicos, fechar os olhos da alma e nos entregar verdadeiramente ao Senhor, porque é o que Ele espera de nós e é o que nós, mulheres graciosas, precisamos fazer todas as manhãs. No despertar de cada dia, nos entregar nas mãos do Senhor. Então, que o nosso Deus Todo-Poderoso nos receba novamente nesta manhã. Pai, Paizinho amado, nos entregamos em Suas mãos nesta manhã, neste novo dia que o Senhor preparou para nós. Agradecemos imensamente
por mais essa graça, por mais essa oportunidade de sermos mulheres maravilhosas que o Senhor quer usar nos seus propósitos, Pai. Então, que o Senhor possa nos moldar, que o Senhor possa nos transformar, possa nos talhar, possa nos tornar mulheres em que o Senhor terá prazer em usar. Eis-nos aqui, Senhor, na sua presença. Que todas as ferramentas apresentadas nesta manhã, através deste capítulo, através desta mulher, que elas possam, Pai, transbordar também na vida de outras pessoas. Obrigada, Senhor, por estar conosco, por estar nesta sala, por sentirmos a sua presença. Gratidão, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar através de mim e tocar diretamente, Senhor, no coração de cada uma das mulheres que estão aqui presentes e que irão ver gravadas, de cada uma das pessoas, Senhor. Que assim seja. Amém. Amém. Olha, gente, é muito maravilhoso. Essa série foi pensada e ela nasceu primeiramente no coração de Deus. Deus nos apresentou primeiramente esta série. Ele fez com que nós estudássemos, trouxéssemos mulheres para que pudessem nos ensinar no nosso dia a dia. Porque não há ensinamento melhor, não há ferramenta melhor para ensinar do que o testemunho, do que o exemplo. E estas mulheres que nós estudamos ao longo desses 10 capítulos, elas nos mostraram muitas coisas. Que às vezes, mulheres que às vezes nem nome tinham, como a gente tem aprendido, mas isso não a faz menor, isso não fez com que essas mulheres tivessem menos a nos entregar. Muito pelo contrário. Estas mulheres nos entregaram muito, nos ensinaram como sermos melhores, como sermos esposas melhores, como sermos companheiras melhores, como sermos mães melhores, irmãs, como sermos seres humanos melhores. Essas mulheres têm, nos ajudado nessa tarefa, porque Deus quer nos usar. Deus usa os improváveis, Ele tem prazer em usar os improváveis, Ele tem prazer em fazer com que as suas maravilhas sejam vistas através da vida dos improváveis. E Leia é uma destas improváveis, uma mulher totalmente desprezada, né? E a gente muitas vezes é Leia na nossa vida. Muitas vezes, quantas vezes na nossa vida nós já fomos desprezadas? Quantas vezes já fomos inferiorizadas? E muitas vezes, mulheres, a nossa autoestima, a nossa autoimagem, a forma como nós nos vemos está totalmente desfocada. Nós, ao longo da nossa vida, recebemos diversos rótulos. Muitas vezes a gente recebe rótulos que a gente toma para nós, a gente toma posse desses rótulos. Muitas vezes as pessoas nos dão, referências, nos dão características que nós nem temos, mas nós tomamos posse. E isso vai poluindo, a nossa autoimagem. E até chegar num ponto que a gente começa a nos enxergar totalmente diferente do que Deus nos fez. Porque Deus nos fez mulheres perfeitas, filhas amadas e perfeitas dele, feita à imagem e semelhança dele. Mas com os rótulos que nós vamos recebendo ao longo de nossa vida, a gente se torna pessoas totalmente diferentes. Quando a gente olha no espelho, a gente enxerga algo que a gente não gosta de ver. A gente enxerga, muitas vezes, a gente nos enxerga muito, muito menor do que somos perante Deus. Porque para Deus não tem maior ou menor. Para Deus tem filhos amados, filhas amadas, que é o que nós somos. Então, gente, que a gente possa nessa manhã, através da história de Leia, dar um novo rumo à nossa vida. Enxergar-nos através da lente de Jesus. Ouvir o clique de Jesus na nossa vida, que é quando aquela lente, ela cai exatamente num teste. Eu costumo dizer e usar como exemplo, às vezes quando a gente vai fazer exame de vista e às vezes o oftalmo coloca uma lente e tá embaçado e vai colocando e aquele barulhinho, aquele clique, até que dá o clique que a gente enxerga tudo, a gente enxerga perfeito.
E com Deus é assim, Ele vai nos moldando, Ele vai nos talhando, Ele vai testando uma lente, Ele vai testando outra, e até que através, né, do nosso Mestre Jesus, que é o nosso grande exemplo, a gente escuta o clique maior, que é aquele que vai fazer com que a gente enxergue verdadeiramente quem nós somos, filhas amadas de Deus. E a partir desse momento, gente, não tem nada e não tem ninguém que afete, que nos afete, que nos faça nos sentir mal. E ainda que momentaneamente isso aconteça, o tempo é muito menor. Não é porque a gente está na presença do Senhor que a gente não vai ter, né, não vai receber as flechas que a gente recebe de cada pessoa. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Estamos começando a aprender com Leia, né, uma mulher desprezada pelo homem, mas amada por Deus. E que nós possamos ser Leias na nossa vida e possamos também mostrar para outras mulheres que elas são Leias e que elas são amadas por Deus. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda à nossa série, né? A esse nosso capítulo de hoje, ao 10º capítulo que vai encerrar essa primeira temporada da nossa série. Para quem gosta de série, toda série tem a primeira, segunda, terceira temporada. Isso vai depender, né, da graça de Deus. E Ele quer, eu tenho certeza, que Ele quer que tenhamos muito mais temporadas do que apenas uma. Então nós vamos hoje encerrar essa primeira temporada, mas é para dar um tempo, para dar um fôlego, para que você que não viu todos os capítulos ainda, volte lá, maratone todos os nossos capítulos, se encha da presença do Senhor, veja no exemplo de todas essas mulheres que nós falamos ao longo da nossa série, o que elas podem mudar na sua vida, o que elas podem te ajudar e além de tudo, apesar de tudo, o que Deus espera é que você receba de cada uma dessas mulheres que nós vimos, receba ferramentas, mas que você não guarde para você, que você possa transbordar na vida de outras pessoas, porque nós estamos aqui para transbordar, nós somos as escolhidas de Deus, não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você maratonou conosco todos os capítulos. Não. Não é porque Deus queria apenas moldar você. Não. O que Deus queria era preparar você. Porque Ele quer usar você para cumprir os propósitos não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Então a gente começa se perguntando, né? O que Leia, o que essa mulher desprezada pelo homem e amada por Deus tem a nos ensinar? Só o tema já pode nos ensinar muitas coisas, não é mesmo? Leia, como nós sempre aprendemos, né, em algumas traduções de Bíblia, das Bíblias, né, a gente vai ver que Leia também é Lia, né? E independente disso, né, o nome dela tem tradução e significa, até achei estranho, né, mas significa vaca selvagem ou cansada. E nós vimos que muitas vezes o nome atribuído à pessoa, né, ele tem a ver com a sua conduta, de onde ela veio, e tantos outros, né, atributos. Então a gente vê que Leia, o nome dela não traz tantos atributos assim, já começa por aí, né? Só pelo significado a gente vê que ela não era vista como uma mulher formosa, uma mulher de boa aparência, até para ter um significado desse em seu nome. A gente precisa entender, contextualizar quem é essa Leia, não é mesmo? Quem é essa Lia? Vocês podem ouvir em várias traduções Lia. Leia ou Lia, ela era filha de Labão e irmã mais velha de Raquel. Estas duas mulheres, elas eram primas daquele que se tornou mais tarde marido das duas, que é Jacó. Jacó, que era sobrinho de Labão, né? E filho de Rebeca e Isaac. Então, Jacó foi mandado, ele foi até a casa de Labão, seu tio, para, né, encontrar as esposas, esposa, na verdade, né? E a história, toda a história deles é relatada em Gênesis, e a história de Lia e Raquel também, ela começa, né, do capítulo 29 até o 49, quando a gente tem a morte de Lia. E a gente precisa contextualizar uma situação, né? Jacó foi até, né, seu tio, e nesse caminho ele viu Raquel.
e ele se apaixonou por ela, que era a irmã mais nova de Lia. Ele se apaixonou e ele queria, né, essa esposa para ele. E então o seu tio, né, Labão, enganou Jacó. Ele fez com que Jacó, né, se tornasse o seu servo. E Jacó trabalhou para o tio dele 7 anos para poder receber Raquel em casamento. Mas quando deu esses 7 anos, Labão fez toda uma artimanha, né? E no dia a filha se casa com Jacó e na hora das núpcias Jacó dorme com essa mulher e no outro dia é que ele vai perceber que essa mulher é Lia, a irmã mais velha de Raquel, e não Raquel. E então o que ele faz? Ele vai tirar satisfação, né? Ele fala, olha, eu fiz o que você pediu, eu trabalhei os 7 anos, eu fiz tudo e eu queria Raquel e você me entregou Lia. E então o que Labão fala para ele, né? Que era a tradição naquela época, as filhas mais velhas se casarem primeiro, né? Se casarem de acordo com a idade que tinham. Então se ele quisesse Raquel, ele até entregaria para ele também Raquel, que era a irmã de Lia, de Leia. Mas ele ia ter que trabalhar mais 7 anos e ter, né, a semana de núpcias com a Leia normalmente. E então, né, por amor a Raquel, Jacó aceita. Então, gente, por aqui a gente já começa, né, a ver que ele tinha uma verdadeira paixão por Raquel, porque ele se submeteu nessa situação, trabalhar 7 anos e depois mais 7 anos. Então ele tinha toda uma paixão por Raquel e de repente a ele é entregue uma outra mulher, né? É entregue Leia. E aí então isso já começa a gerar nele toda uma revolta, né? A gente começa a pensar, imaginar a situação que não foi legal também para Jacó. Não foi um sentimento por acaso, né? E então a gente vê aqui que Jacó, ele tinha, né? Não quer dizer que tem motivos, mas a situação que conduziu o casamento dele com Leia justificou, não justifica, mas nos mostra o porquê que ele, ao longo do casamento, desprezou Leia. Né? Então aí ele já teve as 2 esposas, então, né? Porque ele recebeu Raquel e aí então ele teve, né? Pôde conviver com a sua paixão. E Leia foi deixada por acaso, foi deixada ao acaso, era desprezada. Leia não era formosa, né? Então a gente pode perceber que o desprezo que ela recebeu é originário dessa enganação que o pai dela tinha feito. Só que Leia não teve culpa. Leia, as mulheres, as filhas tinham que fazer exatamente o que os pais queriam. Tinham que casar com quem os pais determinassem, né? Então Jacó não olhou por esse lado que Leia também era vítima das circunstâncias. Ele simplesmente a desprezou, né? E isso, gente, às vezes a gente não consegue separar as coisas. Jacó não conseguiu separar. Jacó não conseguiu ter sentimentos por Leia. Talvez quando ele olhasse para ela, ele tinha uma amargura, né? Uma revolta. E talvez por isso que ele a desprezasse. E isso já nos faz a gente começar a refletir. Muitas vezes, por alguma situação que outras pessoas causam, a gente não consegue separar. E a gente passa, então, a ser indiferente, né, com as pessoas. Muitas vezes a gente teve problema com um pai, com um irmão, com pais de alguém, ou com alguém, que seja quem for, e aí a gente desconta nessa pessoa. A gente fala, não consigo conviver, eu olho para ela, eu lembro da situação, e às vezes a pessoa, ela não tem culpa. Ela foi também, assim como você, assim como nós, né, induzidas àquela situação. Então a gente precisa pedir para o Espírito Santo nos ajudar a termos discernimento, que é o que Jacó não teve. E pedir para o Espírito Santo nos conduzir nas situações e nos relacionamentos, para que a gente não despeje todo e qualquer sentimento que nós tivermos em cima de pessoas erradas ou em cima de ninguém, na verdade. A gente precisa entregar nas mãos do Senhor, que Ele vai fazer o que é justo, o que é perfeito, o que é maravilhoso, porque é assim que Ele age, né? E no caso de Leia, apesar dela ser ofuscada,
né, por sua irmã, porque pela vida toda a história dela, né, ela foi ofuscada, mas Deus se fez presente na vida dela. A história dela nos mostra que Deus usa pessoas desprezadas e inferiorizadas para realizar grandes coisas. Então a gente precisa se perguntar nessa manhã, antes da gente prosseguir, né? Eu pergunto para você, mulher graciosa, você já foi desprezada ou inferiorizada por alguém? Eu tenho certeza que sim, porque todas nós já passamos por isso. Ainda mais, foi você quem desprezou ou inferiorizou alguém? A gente precisa parar para pensar, né? Em qual das posições você está nesta manhã? Na atual situação, no atual momento da sua vida, em qual posição você se encontra? Aquela que despreza ou aquela que é desprezada? Independente, mulher, de qual situação você está nesta manhã, é hora de você entregar nas mãos de Deus. É hora de você pedir que o Espírito Santo conduza o seu caminho, conduza suas atitudes, reprograme a sua rota. E então, se foi você quem causou o desprezo em alguém, que isso fique para trás. Que você, né, tenha aí o seu arrependimento, entregue nas mãos de Deus e fique para trás. Mas se é você a desprezada, que Deus possa fazer um mover na sua vida, que é o que Ele quer fazer. No caso de Leia, né, a gente precisa entender por que essa mulher era tão desprezada, inferiorizada, além dela ser, né, entregue por enganação ao seu esposo. A Bíblia diz que ela tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa, tinha um semblante formoso e era formosa à vista. Por aqui a gente entende que Raquel era a irmã bela, a irmã maravilhosa, aquela que onde chegava chamava atenção. Já Leia não. Leia era, né, tinha olhos tenros, né? Eu até ao ler, até pesquisar, eu vi que alguns estudiosos falam que esses olhos tenros aqui, tenros dela, poderia ser algum problema mesmo, alguma deficiência que ela tinha. E a gente por aqui começa a ver, né, que ela não era a irmã bonita, não era a irmã maravilhosa. E quantas de nós muitas vezes não somos, né? Somos Leia mesmo, aquela que não tem todos os predicados de beleza, aquela que precisa conviver sempre com a indiferença das pessoas, porque muitas vezes nós humanos, nós olhamos o livro pela capa, né? A gente olha se é bonito, a gente olha por fora, o que nos chama de atenção, primeiramente, é a imagem externa das pessoas. Então a gente precisa pedir para Deus para tocar o nosso coração, para que a gente possa olhar as pessoas com os olhos de Jesus, com a lente de Jesus e enxergar além como Jesus, como Deus nos enxerga. Quando Ele olha para nós, Ele não vê como são os nossos olhos, Ele não vê nem se nós somos bela ou se não somos. Ele nos vê, Ele vê diretamente o nosso coração. Por isso que a gente precisa ter cuidado e cuidar bem desse coração, né? E assim, gente, enquanto a Raquel, né, a irmã de Leia, ganharia qualquer concurso de beleza que ela disputasse, Leia, com certeza, na forma que nós estamos vendo que ela é descrita, ela nem ousaria se inscrever nesse concurso, porque a aparência dela é quase que o oposto da irmã, né? Bom dia, Desolina, seja bem-vinda à nossa sala, à nossa manhã. A gente está aprendendo com Leia, irmã mais velha de Raquel. Leia, a gente viu que ela não tinha uma beleza aparente e que talvez ela até tivesse, né, uma deficiência em seus olhos que a tornasse, né, muito menos, né, cheia de predicados para os olhos humanos. É claro que nós estamos falando, né? E a gente vem conhecendo um pouco da história dessa mulher. A gente está vendo que essa mulher, né, se apresenta em nossa vida e nos traz tantos ensinamentos, tantas coisas belas essa mulher nos traz, né? E Deus, ele vem
aos poucos nos mostrando, nos moldando, né? E a gente precisa tentar imaginar um pouco. A gente não é bem se colocar no lugar do outro, é ter compaixão com a história do outro, é tentar entender a história do outro. E no caso de Leia, a gente pode fazer algumas perguntas para que a gente possa entender como essa mulher viveu, como essa mulher se sentia, como ela, né? E você imagina ser dada em casamento a alguém que esperava receber a sua irmã? Imagina, gente, né? O homem espera receber a sua irmã e é você que ele recebe. Imagina você nessa condição, você não ser, né, o objeto do desejo, que no caso ali era um objeto, né? Não é o objeto do desejo, não é o que a pessoa deseja. E, no entanto, você precisa passar por essa situação. Imagina, né? Além de tudo isso, você ainda ter o mesmo marido da sua irmã, porque em seguida ele se casa com Raquel. Então, Jacó, ele é o marido das duas. Imagina. Como era a convivência, né, gente? Como era o ambiente em que essa mulher se encontrava. Imagina que essa irmã, ainda além de tudo, de casar também com seu marido, essa irmã era formosa. Já você não tinha nenhum predicado no que diz respeito à beleza externa. Imagina quanta dor, né? Quanta tristeza essa mulher passou dentro do seu lar, da sua casa. Imagina você ser comparado o tempo todo com a sua irmã, que é bela, formosa, aos olhos humanos. Imagina. Por isso que esse tema, né? Leia, uma mulher desprezada. Imagina você ser desprezada por seu marido, que sempre preferiu a sua irmã do que você. Imagina. E olha, gente, embora Jacó tenha sido enganado, Leia não teve culpa. Mas nós vimos que a sua vida e a sua convivência com sua irmã e seu marido não foi nada fácil. Não foi fácil a convivência delas. Havia uma disputa o tempo todo, né? E assim, deve ter sido muito doloroso para essa mulher, pois nós mulheres, nós sabemos como o desprezo dói e como ele deixa feridas que talvez nunca cicatrizem. Quantas de nós hoje temos feridas causadas por desprezo que nós recebemos no passado, na nossa infância, na nossa adolescência? Quantas vezes, gente, né? Trazendo para a nossa vida, quantas vezes esse desprezo vem das pessoas ou até mesmo de nós mesmas? Eu posso falar por mim, que passei toda a minha adolescência com uma autoimagem totalmente desfocada, não gostava do que via no espelho e achava as pessoas, né, sempre mais bonitas do que eu. Achava que todas as situações e tudo o que acontecia era por causa da falta de predicado, assim como Leia, né? Me identifiquei muito com essa mulher nesse sentido aqui, porque muitas vezes eu não era a formosa, eu não era a perfeita, porque sofria, né? Tinha uma obesidade e isso hoje, não só naquele tempo, mas até hoje é condição muitas vezes para estabelecer se a pessoa é bonita ou não, se a pessoa é formosa ou não. É uma situação que leva as pessoas a se portarem como menores, leva nós mulheres que somos tão vaidosas a nos portar como menores do que outras mulheres, porque elas têm corpo definido, têm, né, cabelos maravilhosos, tem tudo externo, gente. E ainda a gente precisa entender que todos esses predicados foram estabelecidos pelo homem, não foram estabelecidos por Deus. Não foi Deus que, assim como lá estabeleceu os 10 mandamentos, também estabeleceu os 10 mandamentos da beleza. Não, Deus não fez isso. E eu passei grande parte da minha vida longe da presença de Deus e muitas vezes revoltada, amargurada, tomando posse de todos os rótulos que as pessoas me davam e me portando como tal. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas a gente precisa entender que nós somos filhas amadas de Deus. E só quando eu comecei a me enxergar com a lente de Jesus, que eu ouvi o clique de Deus na minha vida, que eu busquei esse Deus para minha vida, que eu comecei a me enxergar
como filha amada de Deus. Você pode se perguntar, Fabiana, mas agora você se enxerga bonita, bela, formosa como Raquel? Isso não vem ao caso. Eu me enxergo como filha de Deus amada, perfeita, feita à imagem e semelhança de Deus. E se eu sou feita à imagem e semelhança de Deus, eu não posso dizer que eu sou feia, que eu não estou dentro dos padrões, porque eu estou dizendo que Deus também é feio e não está dentro dos padrões, se eu sou feita à imagem e semelhança dele, né? Então, que a gente busque para a nossa vida superar e nos enxergar a partir da lente de Jesus e nos entregar, e para isso a gente precisa se entregar nas mãos de Deus. Com certeza, eu tenho certeza que você pode estar pensando agora, nossa, como que Leia aguentou toda essa rejeição e esse desprezo? Eu não aguentaria. A mulher poderosa nas mãos de Deus, ela dobra os seus joelhos, ela se entrega a Deus, ela entrega os seus problemas na mão dele e ela faz a parte dela, e porque ela tem certeza que Deus vai fazer a parte dele. E foi o que ele fez na vida de Leia. Com certeza ela esperou no Senhor. E é o que nós devemos fazer quando nos sentirmos como ela, ou seja, desprezadas, inferiorizadas. Deus sempre nos acolherá, gente, e nos amará, e nos ama verdadeiramente. E sem distinguir, na verdade, de qualquer outra pessoa, né? Sem nos distinguir de qualquer outra pessoa. Porque para Deus, para Ele, nós somos suas filhas perfeitas, feita a sua imagem e semelhança, assim como Leia era a sua filha perfeita, feita a imagem e semelhança dele. E a confirmação disso está na graça que Deus derramou sobre Leia. Ele resolveu compensar o desprezo e tudo o que ela passava, até mesmo a ausência da beleza exuberante que a sua irmã tinha, ele compensou ela com a maternidade. E por isso fez ela fértil. Em Gênesis capítulo 29, 31 diz assim, ó: vendo o Senhor que Leia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Gente, não preciso falar mais nada, você entendeu? Caiu suas fichas. Toda a beleza de Raquel não a fez fértil. E o que era importante naquela época? Para as mulheres, para um casal, para uma família, ter filhos, né? Propagar esse clã, novas tribos. E Raquel era infértil. E Deus fez Leia fértil. E isso é o que Deus quer fazer com você. Ouviu um clique agora? É nessa hora que dá aquele clique, ó. É Jesus falando, é Deus falando conosco, tocando na gente, falando, ó, tá vendo aquela situação na sua vida? Enxergue de uma forma diferente. Eu vou te tornar fértil. Isso é o que importa. Você entendeu que Deus ama os desprezados a partir dessa história que a gente acaba, né, detalhando alguns pontos. Você entendeu que Deus exalta os humilhados e que Ele enche a vida dos improváveis de bênçãos, como Ele fez com Leia? Ele fez isso com ela. Leia teve 4 filhos. Foi um só, não. Ela teve 4 filhos. Os 4 primeiros filhos de Jacó são de Leia, não de Raquel, a amada. É de Leia, a desprezada. É de Leia, a inferiorizada. Acreditem, gente. E sabe o que acontece? Deus faz as circunstâncias mudarem. Deus muda as circunstâncias. Acreditem que mesmo não sendo bela, não sendo formosa, Leia inverteu o jogo e ela causou inveja na irmã formosa. Ou seja, Raquel passou a ter inveja daquela que era desprezada, inferiorizada e mal amada por Jacó. É isso que Ele quer fazer com você. Ele quer tornar você uma mulher fértil, que vai gerar grandes projetos, que vai gerar transformações, que vai gerar vida, que vai gerar
diferença aonde você for, onde colocar os seus pés. Ele quer fazer com que você gere a presença dele em todos os lugares. Ele fez isso com Leia, deu a ela 4 filhos, porque era o que era de mais gracioso naquela época, naquele momento. Era a maior graça, era a forma com que Deus podia se mostrar presente, fazer com que a sua glória pudesse ser vista. Era isso. Deu para entender o que Deus quer fazer com você, mulher? Uau, né? O que Deus quer fazer com você é isso. Apesar de sua falta de beleza, né? Entre aspas, porque a beleza aqui relatada é a beleza do homem. Leia encontrou realização na maternidade. E ela teve muitos privilégios dados por Deus. Ela se tornou mãe de Levi, que veio a ser a tribo sacerdotal de Israel. Olha a grandeza. Não foi pouco não. Deus não quer fazer pouco na sua vida. Deus não é Deus de miséria, de pequenas coisas, de pequenos pontos. Deus é Deus de grandes coisas, de grandes maravilhas. E Deus, em sua graça, deu a Leia privilégios maiores ainda. Tornou Leia a mãe de Judá, a tribo messiânica, a tribo da qual veio Jesus Cristo, o Messias prometido de Israel. E grande leão da tribo de Judá. Percebe quem é Leia? O que Deus fez na vida de Leia? Da vida de Leia provém a vida de Jesus. E é o que Ele quer fazer com você. Não é pouco não. Deus quer fazer muito na sua vida. Deus quer fazer muito. E mais ainda, gente, não parou por aqui os privilégios, as graças que Ele derramou sobre a vida de Leia. E não para por aqui as graças e as bênçãos que Ele quer derramar sobre a sua vida. Ao final de toda a história, de toda a vida de Leia, Raquel, Jacó, Deus concedeu outros privilégios ainda a ela, a Leia. Enquanto a sua irmã, a Bela, a Formosa, teve uma morte prematura, morreu cedo e foi sepultada num local improvisado, conforme as escrituras relatam, Leia não. Leia morreu em ditosa velhice. Leia teve uma vida longa. E quando morreu, não foi sepultada em local improvisado, não. E nem num simples túmulo, não. Leia foi sepultada no túmulo oficial dos patriarcas. Deus cuidou de Leia até a sua morte e a recebeu no céu com todo amor, de braços abertos, e é o que Ele quer fazer com você. Cuidar de você por toda a sua vida terrena, para te receber como filha amada, para te dar o abraço que tantas vezes a humanidade não deixou com que você sentisse que Ele estava te dando. Tantas lições. Uma história de uma única mulher nos traz. Imagina a Bíblia toda. Então, gente, que nós possamos, mulheres, trazer a leitura da Bíblia, o estudo da palavra para a nossa vida. Quantas Leias não tem lá dentro? Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Quantas Leias Deus não quer nos apresentar? E nós aprendemos com ela. Ela nos ensina que esperar no Senhor nos trará privilégios imensuráveis, que é o que Deus fez na vida dela. Para que a gente possa concluir esse estudo de hoje, para que a gente possa continuar refletindo a vida dessa mulher, eu recomendo que você vá até Gênesis de 29 a 49, o capítulo. Tem a história de Leia, de Raquel, de todo esse contexto que envolve ela, a irmã, Jacó e toda a situação. E tem muito mais detalhes que você, muito mais chaves que você vai pegar, muito mais cliques que você vai ouvir das graças e das maravilhas que Deus fez. Mas é Deus é Deus de ontem, de hoje e de amanhã.
Se Ele fez no passado na vida de Leia, Ele faz e fará na sua vida. Se coloque à disposição. Confie e espere no Senhor. A história de Leia nos ensina uma preciosidade, gente. Ela nos ensina que mesmo quando alguém não nasce com os mesmos predicados de outras pessoas e por isso são desprezadas e humilhadas, Deus, em sua infinita graça, pode fazer abundar a sua graça acima de toda a nossa deficiência. Enfim, gente, o sábio Salomão já dizia: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Então, mulheres graciosas, sejam pacientes, sempre confiantes de que o Senhor fará maravilhas na sua vida e através da sua vida, independente de seus predicados físicos. E mais, mulheres, lembre-se de que aquele que ama usar as improváveis, como Leia era, Deus ama usar as improváveis em seus propósitos, pois assim toda a glória será sempre dele e para ele. Leia é exemplo de perseverança e de confiança. Isso mesmo, Márcia. Leia é exemplo para nós de perseverança, de confiança. E essa mulher perseverou, essa mulher confiou. E assim como Leia pôde testemunhar e viver o cumprimento das promessas de Deus na vida dela, você também pode. Você também vai viver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Basta que você persevere e confie. Amém? Que hoje seja um dia de reflexão, que você possa identificar em que situação você está hoje, a desprezada ou aquela que despreza, e se colocar nas mãos do Senhor, porque sempre é tempo de recomeçar. E uma nova rota vai ser traçada na sua vida a partir do momento que você acionar o GPS de Deus, que é o Espírito Santo. Diga a Ele: Espírito Santo, qual caminho eu devo seguir? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer agora? Qual é a direção que o Senhor me dá? E acima de tudo, mulher, tenha paciência, tenha perseverança. Espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas o tempo de Deus é o melhor tempo para que as coisas aconteçam e se cumpram na nossa vida. Hoje estamos encerrando a primeira temporada dessa série. Não pense que nós terminamos, não. Toda série é dividida em temporadas e essa não é diferente. Mas a gente já está preparando novas novidades, novas ferramentas baseadas, nos propósitos de Deus para trazer para vocês. Então aproveite esse tempinho até que a gente volte, para que você possa participar do nosso devocional. A minha irmã Andréa Barbosa faz um devocional todos os dias às 7h07. Eu sou Andréa Barbosa e às quintas-feiras nós temos um projeto, Duas Irmãs e um Propósito. Hoje, daqui a pouco, teremos a nossa live desse nosso projeto, Duas Irmãs e um Propósito, que também é um projeto que nasceu no coração de Deus. Então vocês não vão ficar descobertas de ferramentas. Nós temos um grupo, Duas Irmãs e um Propósito, onde todos os dias nós colocamos um devocional diário da mulher, que pode te conduzir no seu momento, no seu secreto com Deus. Lá na nossa bio tem o link desse grupo. Entre nesse grupo, recomende para outras mulheres e você pode, usar dessa ferramenta também. Cabe a você também transbordar na vida de outras mulheres. Se está fazendo sentido para você, não guarde, leve e entregue para outras mulheres, porque também provavelmente fará sentido para elas. E isso é o que uma mulher poderosa nas mãos de Deus faz. Uma mulher graciosa, uma mulher graciosa, cheia da graça de Deus, ela transborda
tudo aquilo que tem feito bem em sua vida, tudo aquilo que tem intensificado o seu relacionamento com Deus. A gente não vai dizer tchau, a gente vai dizer um até breve. Me acompanhe aí nos meus, nas minhas redes e vocês vão ver quais são as nossas novidades. Vou deixar aqui um suspense para que vocês possam ter a curiosidade de conhecer e a gente possa, através disso, não por mim, porque a gente não está aqui por mim, Fabiana, estamos aqui para sermos usadas por Deus e que você também possa ser essa mulher usada por Deus neste dia, que você tenha um dia extraordinário na presença do Senhor e que tudo possa te faltar, até mesmo os predicados de belezas humanas, mas que você possa ser cheia e ter sempre a presença do Senhor em sua vida. Um excelente dia a todos, fiquem na paz do Senhor. Obrigada por tudo. Até mais. Amém.